O programa está oficialmente aberto! Hoje, dia 20 de julho de 2026, você está no canal Cuesta Verde, jornalismo de verdade. Você gostaria de ter um bar? Sim, de ser o dono de um boteco? Ou para você que já é do ramo, apenas mudar de endereço? Talvez adquirir mais um estabelecimento gastronômico para o seu império? Bem, o Naldo's Bar está à venda. Sim, o meu amigo Naldo quer se aposentar e, por isso, está vendendo o seu bar. Bar que fica em um ponto privilegiado na divisa entre Santos e São Vicente, junto aos tambores. Com um detalhe, por se tratar de um estabelecimento tradicional, você estará adquirindo mais do que um bar, estará adquirindo uma história. Logo, entre em contato com o Cuesta que eu faço o meio de campo entre você e o Naldo, ou vai diretamente lá, sendo que o contato do Cuesta e o endereço do Naldo's Bar estão na descrição, sim. Vamos lá, porque hoje, como sempre, é dia de uma geladinha, mas não de um jeito qualquer, e sim como diz o meu amigo BA, como faz o bom negrão. O bom negrão não toma, ele apenas bebe. Dito isso, livro de oração em mãos. Quem não o tiver, mãos em posição de prece e muito respeito, que respeito é bom e a divindade gosta. Página 70, oração ao Senhor. Ó Senhor, é o cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor, nosso Pai, protegei a terra, planeta do amor. Protegei-nos de todos os males. Dai-nos o futuro, ó Senhor. Muito obrigado por nos dar a luz. Agradecemos de coração. Eu peço a nosso Senhor El Cantare que, por favor, não permita que justiça alguma ocorra durante esse programa. Muito obrigado. Ok, gente. Bem, esse programa aqui era para ter sido feito no sábado. Muita gente perguntou, pô, mamá, vai ter o programa, não vai? O que aconteceu? É o seguinte, nós tivemos um problema de ordem externa com o sinal de internet que o inviabilizou. Mas vamos fazê-lo hoje com toda a alegria e todo o entusiasmo que nos é peculiar, ok? Em todo caso, eu quero pegar um ponto, uma curiosidade, porque ontem tivemos o jogo entre Espanha e Argentina, a final da Copa do Mundo, e no programa da madrugada, que agora eu vou começar a fazer o programa da Hora do Diabo, às 3 da madruga. Eu pedi para não ter mimimi. Não ter mimimi, cara, que enche o saco esse negócio de gato gago, é uma frescura, mas o brasileiro não tem jeito. O brasileiro é um povo muito retardado. Não é retardado, é muito retardado. O brasileiro consegue levar palhaçada a sério. Sim, o brasileiro leva palhaçada a sério. Tem cara que se for no circo ele briga com a relia. Não é possível, cara. Futebol é uma perda de tempo. E os caras querem levar isso, pôr isso num status de grandeza moral, ética. Todo mundo tomar no cu de vocês, pô. Eita saco, meu. E sabe o que é isso? Isso aqui, várias pessoas já falaram, isso aqui foi falta de guerra. Guerra mesmo. Guerra com destruição de cidade, fome, miséria de verdade, e que o sujeito tem que partir pro canibalismo. Faltou isso. O brasileiro largar a mão de ser burro, meu. Que não é possível, cara. O cara querer levar futebol a sério, meu. Haja saco. Em todo caso, vamos ao programa de hoje, regressando ao estudo deste livro aqui. A história original, Dragonheart, Aventuras Além deste Mundo, uma mensagem espiritual do escritor japonês Ryunosuke Akutagawa, que nos chegou através do mestre Ryu Hokawa. E hoje vamos falar de um tema bem interessante, que são os arquivos akáshicos, ou registros akáshicos, ou acásicos, tem várias pronúncias, mas se trata do conceito
que já está na Bíblia, que ele fala, Deus é o alfa e o ômega, ou seja, o início e o fim. Tudo está em Deus, tudo é o corpo de Deus, está tudo contido lá. Neste universo de vários outros, neste multiverso, de vários outros multiversos, tudo está contido nos arquivos acásticos. Vocês vão entender um pouco mais disso na sequência. E até cria-se aquela questão, muita gente traz, da gente ter várias almas. Pô, imagina não ter uma alma só, não. Se entende como alma, é dividido em 6 partes. Tem a alma principal e as 5 almas ramos. Isso está dentro da doutrina da Rap Science, no livro As Leis do Sol. É trabalhado muito isso lá. E na cultura egípcia antiga, eles também falam que a alma do ser humano era dividida em várias partes. Então, estamos vivendo em vários multiversos simultaneamente, ok? Mas vamos ao texto de hoje e conversaremos muito mais na sequência. No livro A História Original, Dragonheart, Aventuras Além deste Mundo, há uma mensagem espiritual de Ryonosuke Akutagawa, o qual disse que, quase 100 anos atrás, nasci como alguém que tinha a missão de lançar as bases da literatura japonesa moderna. Senti que, após a Era Meiji, que foi de 1868 a 1912, a religião corria o risco de ser perdida. Então, pensei que precisava fazer algo para espalhar ideias religiosas pelo coração das pessoas. Durante a mensagem, Akutagawa fala que Swedenborg provavelmente se conecta a João do Apocalipse, sim, João de Patmos. Ou dizem que ele era João Batista, não sei exatamente. Nota, para quem não sabe quem é Swedenborg, leia o artigo Verdade Alienígena, Emanuel Swedenborg, cujo link está na descrição. De qualquer forma, uma alma tão grande pode ser conhecida de várias formas, afirmou o entrevistador. Sim, quando fala tamanho da alma, são as várias almas das pessoas, 6. Seria uma alma só grande, no caso, na questão da luz dela, mas em 6 partes também. Então o que acontece? Em vários pontos do corpo de Deus, em cada multiverso, ela vai encarnar de uma forma diferente. Pode ser como Emanuel Swedenborg, João Batista, João de Patmos, porque ela tem missões, cada alma tem a sua missão, são várias missões a serem concluídas nesse movimento interessante do multiverso. De qualquer forma, uma alma tão grande pode ser conhecida de várias formas, afirmou o entrevistador. Sim, assentiu o entrevistado. E o entrevistador fez a seguinte citação. Em As Leis Douradas, livro do mestre Ryo Hokawa, em As Leis Douradas se lê que, entre aqueles na história recente que viram os registros acásticos no mundo real, enquanto ainda estavam encarnados na Terra, encontramos Emanuel Swedenborg, um místico da Europa, e o filósofo austríaco Rudolf Steiner, que fundou o movimento da antroposofia, uma filosofia holística no início do século XX. 2 pontos. Quando ele fala mundo real, se entende o que é chamado, vulgarmente chamado de plano astral. Samael Ayum falava que nós aqui, nesse plano temporal, que muitos chamam de material, erroneamente, que o plano é regido pelo tempo, a matéria é um subproduto do tempo, nós estamos em sono, porque nós não estamos vivendo o universo como um todo. Na Rap Science, o mestre Ryo Hokawa se refere a esse universo como um todo como mundo real. Ok? Vamos lá. Em As Leis Douradas, se lê que, entre aqueles na história recente que viram os registros acásticos no mundo real, enquanto ainda estavam encarnados na Terra, encontramos Emanuel Swedenborg, um místico da Europa, e o filósofo austríaco Rudolf Steiner, que fundou o movimento da antroposofia, uma filosofia holística no início do século XX.
sendo que as almas dessas pessoas eram habitantes do reino Tathagata, da oitava dimensão. Mais atrás na história, na época de Jesus, se encontra São João, que realizou várias viagens astrais para ver os registros acásticos e então registrou o que aprendeu no Apocalipse. Sim. A visão de João de Patmos foi nesse local onde estão os registros acásticos, que é como se fosse uma biblioteca. Nós tivemos aqui, mais próximo disso, foi a biblioteca da Alexandria, que foi queimada. Contudo, os registros acásticos são muito parecidos com a Fortaleza da Solidão do Super-Homem. Vocês lembram do Super-Homem? Que ele ia lá, ele pegava um cristal e colocava num tubo de ensaio, e de repente abria-se todas umas imagens assim, em 3D, não sei o quê. Mas os arquivos acásticos são mais ou menos isso. A Fortaleza da Solidão seria uma versão dos arquivos acásticos. Interessante isso. Como a coisa chega na mente das pessoas aqui, e pessoas que já as viram, e elas buscam formas de interpretar. No caso, essa interpretação foi feita nas histórias em quadrinhos e atingiu o cinema. Muito interessante isso. E com aquele dado curioso, né? O nome do super-homem é Kal-El. Kal-El. Deus. Ele é filho de Jor-El. Meu. Então, vamos lá. E o que foi registrado no Apocalipse foi visto dessa forma por João de Patmos. Aí, vamos entender a coisa com um pouco mais de profundidade e, ao mesmo tempo, vamos complicar um pouco mais. Ele pode ter visto esse Apocalipse não no multiverso em que nós estamos, mas em outros multiversos. Tanto é que eu já falei aqui, na maçonaria, você pega uma loja da maçonaria, para você subir, você chegar num outro pavimento, você pega uma escada em forma de espiral, que é a escada de Jacó. A escada de Jacó é em forma de espiral. Por quê? Porque a vida é cíclica, ela dá voltas, ela vai girando, a coisa dá voltas, mas sempre subindo, sempre se elevando. A volta nunca é no mesmo local, é sempre um patamar acima ou abaixo. E por isso, às vezes, as pessoas veem coisas parecidas em outros multiversos. Nostradamus era um desses, que ele via coisas acontecendo em outros multiversos. Ah, mas não se concretizou. Isso não se concretizou aqui, mas em outro multiverso, com certeza. E o Apocalipse, eu suponho que possa ter sido visto da mesma forma. Mas vamos lá. Em 13 de junho de 2025, no site da Faculdade de Estudos Psíquicos, publicado foi o artigo de autoria de Francis Billinghurst, alcunhado de O que são os registros acásticos? Lembre-se que os registros acásticos são um conceito antigo que não é específico de uma única cultura ou filosofia, pois diversas filosofias de todo o mundo os apresentaram de alguma forma, visto que os antigos Upanishads indianos falam de uma teia sutil que conecta todos os seres vivos por meio de vibrações no cosmos. Nota, para mais referências sobre os Upanishads, assista a live Combustível, Metal e Poema, Fel Cacuete, rememorando George Harrison, 80 anos, cujo link está na descrição. Sim, a cultura Hare Krishna também trata disso. E nesse artigo que eu falei do mestre, foi um aniversário do George Harrison, lembrando o mestre George Harrison, eu trouxe essa experiência dele na cultura Hare Krishna, essa religião, estudando o ensinamento Hare Krishna, é muito rico. Voltando, no Antigo Egito, o salão de Maat era onde nossos feitos da vida eram pesados contra a pena da verdade após a morte. Outra nota. Para mais informações sobre Maat, assista ao programa Verdade Alienígena, UFOs captados por câmera deusa Maat, cujo link está na descrição. Sim. Só para dar uma ilustraçãozinha,
tudo que nós vivemos, que nós sentimos, todas as experiências pelas quais nós passamos, elas estão registradas nos arquivos acásticos. Ok? Por isso, quando você vai para o julgamento, vai para a balança de Anubis, ele tem tudo lá. Ele vai pegar o seu coração e colocar lá. Eles sabem tudo que você fez. Mas nós vamos pesar o seu coração. O que é? O seu instinto. Você vai ter que... nós vamos ver como que esse seu coração, você dominou o seu coração e foi dominado por ele. Ok? Conquanto que o livro tibetano dos mortos, o Bardo Todol, descreve como, ao morrer, a consciência encontra o reflexo. Ao morrer, a consciência encontra o reflexo de suas próprias ações passadas, de modo que a jornada da alma não é apagada ou esquecida, mas sim registrada em uma memória universal. Por fim, na Bíblia cristã, há menção ao livro da vida, que contém os nomes e feitos daqueles destinados à salvação. Sim, tem o livro da vida nele. Tem o nome dos que estão destinados à salvação. Os que não estão lá, estão no outro livro. Ah, mas eles vão para o inferno? Eles vão... É que eu não quero pegar essa questão de inferno, que fica muito alegórica, muito infantilóide. Não é isso. Existe o inferno, claro, existe um mundo de destruição que é criado pelas próprias pessoas, mas não é isso. Essas pessoas, elas não cumpriram a missão delas, elas vão ter que, de alguma forma, concretizar isso, porque elas geram um prejuízo tremendo, terrível, cara. Ok? No Ocidente, temos dois personagens principais que trouxeram ensinamentos em torno dos registros acásticos. Helena Blavatsky, sim, a Madame Blavatsky, grande Madame Blavatsky, cofundadora da Sociedade Teosófica, e o psíquico americano Edgar Cayce, o profeta adormecido. Cada alma, ao entrar na experiência material, faz isso com os propósitos de avanço rumo àquela consciência de estar plenamente ciente da unidade com as forças criativas, disse o Sr. Cayce. De novo, cada alma, ao entrar na experiência material, ao encarnar no plano temporal, faz isso com os propósitos de avanço propósito de avanço é a missão, rumo à consciência de estar plenamente ciente da unidade com as forças criativas, com Deus. É a conexão entre o homem e Deus. É a iluminação. Nota, para mais inculcações sobre o Sr. Edgar Cayce, assista a live Arcas Espaciais, cujo link está na descrição. Todavia, os registros acásticos são uma biblioteca secreta que contém o registro não apenas da jornada de cada alma, mas também do pensamento, emoção, intenção e possibilidade. Visão do futuro. Um reino místico que detém a chave para entender nossas vidas passadas, nossos potenciais futuros e as verdades mais profundas de toda a existência. E é um campo energético ou banco de dados vibratórios. Como tal, é uma consciência em constante expansão e mudança que reflete a interconexão de todos os seres vivos. Hoje é interessante notar que essas áreas científicas avançadas de estudo, como a teoria holográfica ou do entrelaçamento quântico, vamos de novo. Hoje é interessante notar que essas áreas científicas avançadas de estudo, como a teoria holográfica ou do entrelaçamento quântico e dos campos de energia, estão desenvolvendo conceitos muito semelhantes aos ensinamentos antigos, como os registros acásticos há muito tempo sustentam. Enfim, tomando a teoria holográfica como exemplo, assim como uma placa holográfica contém a imagem inteira em cada fragmento, isso significa que cada ponto do universo contém o todo. E aqui é um ponto curioso e muito interessante,
Se entender. Muitas vezes a pessoa fala, a resposta está dentro de mim. Sim, toda resposta está dentro de nós mesmos, porque nós temos contido em cada partícula do nosso corpo, cada partícula, todo o universo. Todo o universo. Cada célula. Tudo. Nós temos tudo. Porque nós saímos. Quando ocorre o Big Bang ou Big Bang, tudo sai de uma mesma origem. Então, tudo tem um mesmo DNA no fim. E esse DNA, cada um vibra em intensidades diferentes, funciona em frequências diferentes, frequências particulares, mas todos somos um só. Ok? E, para dar um exemplo, eu sempre pego o cinema, porque cinema, eu digo sempre, é a melhor ferramenta de engenharia social. No século passado foi lançado um filme chamado Cinemateca do Mamá. No século passado foi lançado um filme chamado Parque dos Dinossauros, do Spielberg. O filme é uma bosta. Uma bosta, como quase tudo que o Spielberg faz. Mas você não gosta do Spielberg? Não, dele não gosto do trabalho dele, não tenho nada contra ele. Eu acho que o trabalho dele não vale, eu diz o Sheldon, eu só acho que o trabalho dele não vale a pena ser feito. Um filme ou outro, vai. Filme ou outro, sabe? Não sei. Melhor filme que ele fez, Contatos Imediatos do Terceiro Grau. Para por aí. Mas nesse filme tem o quê? Tem um milionário excêntrico, é sempre um milionário excêntrico, é sempre a culpa do capitalismo selvagem, é sempre aquela pegada meio, aquela nhaque esquerdista. Ele resolve criar um parque com dinossauros. Por quê? Porque eles acharam um cristal de âmbar e dentro desse cristal tinha um pernilongo lá, fossilizado. Ele estava fossilizado. O âmbar é uma resina vegetal. Provavelmente o pernilongo sentou nessa resina por acidente, a resina o cobriu e acabou fossilizando inteiro. E na pança do pernilongo tem um pouquinho de sangue de dinossauro que não foi digerido. Aí desse sangue eles tiram uma gotinha e de lá eles pegam o DNA para construir toda uma nova geração de dinossauros. Você vê. Tudo dentro de nós reflete o universo em várias intensidades, em várias frequências e vibrações. Nikola Tesla dizia, energia, frequência e vibração, o segredo do universo. Nós somos feitos da mesma matéria, nesse multiverso em que estamos. Só vibramos em frequências diferentes. Temos nossas vibrações particulares em frequências diferentes. É isso que nos distingue. Ok? E dito isso, eu encerro o programa de hoje e vamos para a hora de passar o chapéu, que é a hora que eu mais gosto, é a hora que vocês mais gostam também, que é a hora em que eu ganho uma graninha. Bem, vamos para a descrição do programa. Nele eu estou disponibilizando os métodos de arrecadação de fundo por via direta e via indireta. Por via indireta, os meus livros, a começar por este aqui. Vamos lá. A Máquina da Verdade. Nesse livro, Menino Veste Azul e Menina Veste Rosa. Tem que dar para a molecada começar a desenvolver o cérebro. O brasileiro tem que largar a mão de ser retardado e não perder tempo com idiotice, meu. Aí tem o meu outro livro, Romance, a Saga de Kid Winchester. E aí tem o link do curso Fundamentos do Exorcismo. Na sequência, vamos para a arrecadação de fundos por via direta. Ao link do Apoia-se do meu blog, O Mochileiro Místico. O Pix, para você já fazer a sua doação. E o PayPal para os acólitos do estrangeiro. Lembrando que nossa audiência está muito boa em Bagdá. Aí na sequência tem o link de Com Letras de Mateus, o meu álbum de rock em parceria com o meu amigo Renato Pop. E vamos lá para os links da live Combustível, Metal e Poema, Fel Cacuete, rememorando George Harrison, 80 anos.
Verdade Alienígena, o programa Verdade Alienígena, UFOs captados por câmera, Deus Maat e a live Arcas Espaciais. E o artigo Verdade Alienígena, Emanuel Sonnenborg. Aí tem o contato do Questa para você mandar sua dúvida, sugestão de pauta e coisa e tal. O link do grupo do Questa no Getter, no WhatsApp, o nosso canal mais estreito de comunicação, Inaldos Bar, o ponto de encontro dos acólitos. E atenção, Denilson, todos os carros. Próximo evento, caiu aqui, não é esse não, vamos lá. Próximo evento, cadê o próximo evento, gente? Sumiu o próximo evento? Tá aqui, calma, ele não fugiu não. O grande conflito, os costumes do paganismo, sim, no sábado, dia 25 de julho de 2026, às 6 horas da tarde, às 8 horas do sábado, dia 25 de julho de 2026, às 18 horas, o grande conflito, os costumes do paganismo. Dito isso, quero agradecer a todos vocês que me acompanharam e até a próxima. Bye!